E, gente, o final de semana foi marcado por um acidente grave envolvendo uma moto e um carro em Guriri. Um casal que estava na moto morreu na hora. Eles foram atingidos por um carro em alta velocidade que passou por uma viatura da polícia e fugiu após não respeitar uma ordem de parada. Já começa aí outra irresponsabilidade. Ao passar por um quebra-molas, a motorista perdeu o controle do veículo, atingiu 2 carros e a motocicleta onde estavam as vítimas. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, quem dirigia o carro era uma mulher de 37 anos. Ela admitiu que estava em uma festa, que bebeu, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Como ela apresentava sinais de embriaguez, foi presa em flagrante, encaminhada para o presídio. E a gente sabe que a lei seca, a gente até disse isso aqui no programa, ela acaba de completar 15 anos. O Brasil é um dos poucos países do mundo com uma lei tão rígida. Mesmo assim, mais de 10 mil pessoas perderam a vida por causa dessa mistura de álcool e direção. Esse dado aí é de 2021, o que dá uma média de 1,2 óbito por hora. Olha só, vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo o advogado João Luiz Guerra Júnior, especialista em direito de trânsito. Muito obrigada, doutor João, pela sua participação. Elza Leite, psicóloga, a gente também agradece muito sua presença aqui com a gente. E a gente também recebe aqui a Ana Carolina, que perdeu um primo em um acidente de carro também provocado por um motorista que também fez essa mistura na época, né? Não foi isso, Ana Carolina? Boa tarde. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Foi sim. Meu primo, ele estava voltando de uma festa com um amigo e esse amigo, ele tinha bebido muito nessa festa. E aí, ele, no meio da noite assim, né, dirigindo o carro, ele entrou com o carro na contramão e o carro colidiu com o caminhão. Na hora, o meu primo foi a óbito. Ele, o motorista e só uma pessoa que saiu vivo. O carro estava com 5 pessoas e uma pessoa saiu com vida. Mas até hoje, ele não vai ter a mesma vida nunca mais. Ele precisa de cuidados especiais, né? A mãe dele tem que tratar dele, tem que cuidar dele. Ele é super dependente. Isso aconteceu há quanto tempo? Há quantos anos? Tem 10 anos. Elza, de 10 anos para cá, a gente vê que as histórias se repetem. Por que é tão difícil assim mudar essa cultura de que bebida e direção não combinam? Na verdade, a bebida traz diversos prejuízos para vários âmbitos da nossa vida. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que as pessoas pensam... Ela está microfonada. Obrigada, Ana. As pessoas pensam que não vai dar em nada. A sensação de impunidade também faz essa coisa se repetir, né? Ah, não vai dar nada, eu não fico preso, eu vou ser solto, é só pagar fiança, não vai acontecer. E aí, quando acontece no nosso meio, dentro dos nossos entes queridos, aqui a gente começa a perceber que beber e dirigir só causa prejuízo. Prejuízo, primeiro na família, que perdeu esse ente. Nunca mais essa família vai ser igual. Fica um luto para sempre, fica a sensação de vazio, fica a revolta por saber que, por mais que essa pessoa seja punida, a vida do outro não vai ser retornada para nós. A gente perde a nossa dignidade, a gente perde a nossa segurança, a gente coloca todo mundo em risco, a gente se coloca em risco. Então, quem bebe precisa perceber que bebida só traz prejuízos, por exemplo, no trabalho, na vida social, na família. Quando você bebe, você deprime o seu sistema nervoso central. O álcool produz efeitos em todos os nossos órgãos, principalmente no cérebro. Então, você não consegue mais filtrar o risco, né, a consequência. Você não consegue mais ter habilidade, a sua visão fica comprometida, a sua cognição fica comprometida. Então, assim, são inúmeros danos patrimoniais, prejuízo sem fim. E a gente sabe o quanto que a família sofre junto, quem tem criança e assiste essa cena, ou do pai ou da mãe que tem, né, que precisa reconhecer que é um alcoólatra ou que faz esse consumo também abusivo de álcool. Mas voltando aqui ao assunto do trânsito, doutor, a Elza bem disse, né, que as pessoas sempre pensam, se eu for pego, não vai dar em nada. E a gente sabe que esse é um pensamento muito comum. Por quê? Hoje, no Brasil, a prisão é exceção.
A pessoa só fica presa numa exceção, se eles entenderem que ela vai ter que ficar presa. Esse caso agora que a gente está falando, pode ser que agora na audiência de custódia o juiz mantenha ela presa por um tempo, mas provavelmente no decorrer da instrução ela vai sair para responder em liberdade. Só que vai depender aí de ser homicídio culposo ou um homicídio doloso, porque o doloso é o seguinte, ela com a sua conduta de beber e dirigir anteriormente, ela assumiu o risco de produzir o resultado. Então pode ser que ele entenda no decorrer da investigação que ela praticou isso aí por dolo eventual, que ela assume o risco de produzir o resultado. Mas na maioria das vezes, Roberta, a pessoa não fica presa, ela vai responder em liberdade. Em quais situações que ela pode ficar presa? Ela vai ficar presa, por exemplo, quando tem um crime que dá muita repercussão, como esse, eu acredito que ela vai ficar um tempo presa. Vai depender da capitulação do crime, se vai ser homicídio doloso ou homicídio culposo, porque se for homicídio culposo, vai responder em liberdade, vai pagar a fiança, liberdade provisória com fiança. Agora, se for doloso, pode ser que ela fique um tempo lá, mas ela vai responder, ela vai sair. Mas ela pode ficar um tempo na prisão, mas futuramente ela vai sair. Aí a gente se coloca no lugar dessa família, Elza, que está enterrando ali duas pessoas, né, um casal, e que a pessoa responsável por isso tem essa chance de responder em liberdade. E aí o sentimento de impunidade é o primeiro, né, que ressalta. A gente fica revoltado, a gente fica questionando, né, ao Estado que é falho, né, na aplicação da lei por conta dessas brechas. A gente fica vazio, com a sensação de que alguém, com a sua irresponsabilidade, foi lá e roubou. E assim, vamos pensar, Roberta, quando alguém bebe e causa um acidente de trânsito porque está bêbado, aquilo dali não foi um acidente, aquilo é um homicídio. Você assumiu o risco de destruir pessoas, de matar, de ceifar muitas vidas. Então, a gente precisa ver as consequências que isso causa. E causa uma série de irresponsabilidades, que foi o que a gente viu nessa reportagem. Primeiro que ela assumiu, né, o fato, aí se ela realmente for comprovado que ela havia bebido, ingerido, né, álcool, já começa com essa atitude irresponsável. A segunda atitude irresponsável, o fato dela acelerar tentando fugir da polícia. Isso pode agravar a situação dessa mulher? Pode agravar sim, porque quando ela teve a voz de parada, ela não parou. Ela empreendeu fuga, por isso que eles foram atrás. E nessa fuga também ela vai responder por outro crime também, um deles por desobediência. Ela desobedeceu uma ordem da autoridade policial. Ou seja, a segunda irresponsabilidade, a terceira, que é a mais trágica de todos, que é esse casal que não tinha nada a ver com a história. Estava ali, infelizmente, teve a vida interrompida. Ana Carolina, diante do que aconteceu com o seu primo há 10 anos, de que forma que isso impactou a sua vida, a vida da sua família? Então, eu tenho 24 anos hoje, eu tinha 14 na época, eu não bebo, né, porque me causa ansiedade. E você falou algo que me gerou uma lembrança. A minha tia, ela se culpa porque ela deixou o meu primo sair naquela noite. Então, até hoje, ela se culpa por causa disso, porque ela deixou, ela quis ser uma mãe legal com ele, sabe? E a gente tenta dizer para ela, olha, você não tem culpa, aconteceu, infelizmente, mas você não tem culpa. Vamos levar a vida, entendeu? Só que é difícil uma mãe que perde um filho, né? O luto fica ali, ela é outra pessoa. Agora, olha só que importante, a Ana Carolina trouxe um relato aqui, Elza, o quanto ela se conhece, né? Você já chegou a experimentar, a beber alguma vez e não teve essa sensação boa, agradável? Sim, antes mesmo do álcool fazer efeito, né? Eu senti meu coração palpitar, todos os sintomas da ansiedade, por isso eu evito, não bebo. Então é importante que a pessoa se conheça, porque quando a gente fala do consumo abusivo do álcool, a gente sabe, né, que o álcool está ligado a vários tipos de crime, gente. Não só uso de trânsito, não. Os estudos provam que o álcool é um facilitador de situações de violência. Olha só esses dados, em 52% dos homicídios, a vítima ou o autor estavam embriagados. Nos casos de violência doméstica, em 42% dos casos, o agressor, adivinha, estava alcoolizado. No caso de afogamentos, adivinha, olha esse número, é de assustar, 64% das vítimas também tinham bebido e 32% dos casos de suicídio
tem relação com o álcool. Elza, a gente está falando aí de dados que chamam muita atenção e que a gente vê o quanto a bebida ela tem esse poder, né, de encorajar. Isso causa o quê? Como se fosse aquelas pessoas que, ainda mais no volante também, que se acham imbatíveis. O que o álcool tem tão poderoso assim? Ele produz muita euforia, né? Muita coragem. E como você não consegue mais mensurar o tamanho do risco, a velocidade, o lugar que você está, uma autoridade policial tentando inibir a sua ação, você acaba se colocando num risco iminente de morte e provocar a morte do outro também, porque você não consegue mais filtrar nada que vai acontecer ali. Quando ela fala, eu não bebo, porque todas as vezes que eu bebo, eu sinto sintomas de ansiedade, isso quer dizer que ela tem um nível de autoconhecimento. A gente precisa aprender a respeitar os nossos limites. Quando a gente bebe, a gente se transforma em outra pessoa. Às vezes você fica agressivo, às vezes você fica muito choroso, você incomoda. E é o que você falou, potencializa ainda mais a violência doméstica e outros tipos de violência aí. Então, assim, essas misturas não são boas, não são positivas. Tem aqui o relato da Nelly Charili. Obrigada, Nelly, pela sua participação. Ela diz, boa tarde, Roberta, boa semana. Eu tinha um irmão que bebia muito. Quando fiquei sabendo que ele ia comprar um carro, eu entrei em desespero. Ele comprou o carro 2 horas da tarde, às 4h30 no caso. Perdão, 2 horas da tarde, né? Ah, tá. E aí 2 horas depois, às 4h30 da tarde, ele bateu o carro e morreu na hora. E sobre essa violência que o álcool acaba também potencializando, nesse domingo, uma cuidadora de idosos de 37 anos foi violentamente agredida pelo marido, que passou o dia o quê, minha gente? Bebendo. A mulher contou para a nossa reportagem que já estava deitada quando o companheiro chegou muito bêbado. No quarto estavam ainda um filho pequeno do casal, a irmã dela e os sobrinhos. A porta estava trancada e ele quebrou tudo, entrou, tá? Saiu entrando na casa quebrando tudo e a companheira foi agredida com vários golpes de marreta. Olha isso, que absurdo, que ponto que, né, a gente sabe que as pessoas podem se tornar ainda mais violentas. É importante também dizer isso, né, Elza? É todo mundo que bebe, que tem esse comportamento violento. Olha só, ela ainda disse que esse homem passou o dia fazendo ameaças. Quando foi meia-noite, ele chegou, ele não estava em casa, estava, acho que no bar, né, se alcoolizando. Aí chegou totalmente alcoolizado, transtornado, dando um murro nas portas, dizendo que ia me matar. Arrombando essa porta aí, pediu um tal de carregador. Levantei, peguei o carregador, procurei o carregador e entreguei ele. Mesmo assim, ele não contente, voltou a esmurrar a porta. Lá na casa da avó dele, ele já falou assim, hoje eu vou te dar um pau. Aí ele perguntou assim, eu tinha ido à noite na casa da minha colega com minha irmã, e ele falou assim, foi onde ontem à noite? Aí eu falei assim, eu vou te dar um pau. O tio dele falou assim, rapaz, para, tá falando que vai bater na mulher. Aí ele falou assim, hoje o quê? Hoje eu regaço com ela, hoje eu vou acabar com a vida dela. Triste esse depoimento, né? E isso não tá com cara de que foi a primeira vez, né, Elza? Provavelmente não. O álcool, ele afeta a nossa memória, a nossa cognição, o nosso comportamento, o nosso humor. Então, quem bebe, com certeza não vai se comportar do mesmo jeito. E aí, qual é a chance de você ficar agressivo? Total. E qual é esse limite, Elza? Porque tem muita gente assistindo agora o programa em casa e fala assim, mas eu bebo socialmente, eu sou tranquilo, eu não faço nada disso, eu não agrido a minha esposa, eu não pego, de repente, quando a pessoa se arrisca, né? Eu não pego o carro e saio correndo. Só que a pessoa consegue, no momento da bebida, ter essa noção de equilíbrio? Por exemplo, vamos pensar no trânsito. O ideal é que a gente se programe antes, porque depois que você está bêbado, você não consegue avaliar se você está bem ou se você está mal. Então, vai sair de casa? Poxa, contrata um Uber, contrata um táxi, faz um esquema de rodízio, se programa antes, porque depois que você tiver bebido, você não vai conseguir fazer isso. E cada organismo tem uma tolerância. Tem gente que bebe pouco e realmente já fica alterado, tem sintomas. Tem gente que bebe muito até ele sentir que ele está diferente, já passou, né, já tomou, já consumiu muita coisa. Então, a gente tem que avaliar a tolerância do nosso organismo, a quantidade que a gente bebe, a frequência que a gente bebe, como a gente se transforma depois disso. Só que isso tem que ser antes, não depois. Depois não tem mais o que fazer. Não dá nem para controlar muito bêbado.
Não dá, como é que a família vai controlar alguém que já bebeu? Não tem nem como discutir com bêbado. Quantos casos que a gente ouve, né? Que alguém tem que pegar a chave do carro, esconder. Vira uma confusão terrível, aí fica bravo demais, às vezes fica muito chorão, fica inconveniente. E olha, outro caso que nós mostramos aqui na TV Vitória é o da mulher que levou 6 pontos na cabeça porque foi agredida com um golpe de foice pelo companheiro. Essa mulher ainda quebrou o braço, gente. Foi no bairro Serra Dourada 2, na Serra. Depois que a vítima levou o primeiro golpe, já ficou ali desacordada. Um vizinho viu tudo, socorreu o aposentado e levou para o quintal da casa dele, chamou a ambulância do SAMU. A vítima contou que os dois estavam em um bar. Ele estava bebendo, aí ficou com ciúmes e quando chegou em casa, aí já sabe, aí as agressões começaram. Agora eu vou convidar para bater um papo aqui com a gente vai convidar pela internet, a Adriane Portela. Ela e a família, gente, lutam para tirar a irmã do alcoolismo e é uma luta muito difícil, não é isso, Adriane? Boa tarde. Boa tarde. É verdade. É complicado porque com todos esses relatos, né? Igual foi falado agora, é muito difícil o alcoólatra ele identificar a hora de parar. É muito complicado, né? Então a família, quando gosta, né? A gente corre atrás, a gente procura todos os meios possíveis, né? Porque o álcool acaba destruindo tudo. Né? A família, os amigos, trabalho, tudo. Então, quais prejuízos a sua irmã já teve por conta do álcool? Trabalho, o próprio físico, né? A gente vai se definhando, a gente vai vendo algumas coisas que vai acontecendo com a gente, com a pessoa, né? E a gente vai olhando e vai se entristecendo, né? A própria filha, tudo, ver, né? Sempre a mãe alcoolizada, que não é legal, né? Uma criança em desenvolvimento. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E a gente luta contra, né? De que forma? Quem, às vezes, o que a família já fez para tentar ajudá-la? Agora, por último, nós colocamos ela numa clínica, né? De reabilitação. É um longo processo, né? Porque para a gente conseguir isso pelo governo, são vários processos, né? Que você vai passando um após o outro. E com isso, só que infelizmente o governo só nos dá para a família e consegue internar, depois de várias coisas, apenas 2 meses. E é um período muito curto, né? Com certeza, para uma reabilitação, para depois ela sair e voltar. E que isso muitas vezes ajuda lá dentro, mas quando você volta, às vezes está muito fraco ainda para continuar a não beber. Adriane, né? Você tocou em vários pontos que eu quero trazer aqui para o estúdio. Continua com a gente, já volto a falar com você. Primeiro, ela disse que a irmã já teve um prejuízo no trabalho. E aí a gente se pergunta, doutor João, é possível, a pessoa pode vir ser demitida por justa causa, por conta de estar apresentando sinais de embriaguez com frequência no ambiente de trabalho? Sim, é possível. Algumas empresas aqui no estado, até no estado do Espírito Santo, já fazem essa triagem inicial aí do bafômetro antes da pessoa pegar o veículo. Então, isso vai ser apurado, mas pode sim ser por justa causa demitido. Perfeito. Elza, ela trouxe a informação de que tem uma criança também que assiste tudo isso, né? Então a gente se imagina quais são os efeitos que isso vai deixando para essas crianças, para os adolescentes que assistem os pais, o pai ou a mãe, tendo esses casos de alcoolismo. Primeiro a referência, né? Uma referência de uma pessoa fraca, de uma pessoa que perdeu um pouco da dignidade, uma pessoa que não consegue romper com aquele vício, com aquela dependência química,
de uma pessoa doente. Então, esse filho, ele cresce com predisposição para se colocar em comportamento de risco, para repetir esse padrão, até porque o alcoolismo tem ações genéticas, né? A genética tem muito poder sobre esse aspecto. Então, para o filho é péssimo você olhar e saber que você não pode contar com a presença do seu pai, porque o seu pai não está ali naquela realidade, ele está ausente, ele está sempre fugindo da realidade. A família sofre demais, Roberta. A gente se sente impotente, a gente se sente perdido, desesperançoso, a gente às vezes não sabe o que fazer, o Estado não consegue dar todo o suprimento porque é uma doença, São pessoas que demoram a aceitar ajuda, né? É porque tem a negação, né? O maior aspecto do dependente é negar que ele acha que ele não está dependente, que aquilo não é um problema, que as pessoas estão implicando com ele, que ele para quando ele quer, que aquilo não faz nenhum efeito. Então, ele vai negando veementemente, repetidas vezes, que aquilo não vai acontecer até ele se ver dominado na situação. E quando a pessoa vai pedir ajuda, buscar ajuda, já teve muitas perdas. Perda no trabalho, perda na família, perda financeira, perda da dignidade, perda da moral, perda às vezes do casamento, do vínculo familiar. São perdas em cima de perdas. É terrível, é terrível. E é uma doença. E sobre essa perda, Ana Carolina, fala pra gente da dor de perder um primo diante dessa situação que você contou pra gente num acidente de carro em que o amigo dele estava dirigindo alcoolizado. Então, foi muito impactante, foi doloroso, sabe? Ele era um primo próximo, mas ele morava em outro estado. Mas só que quando eu soube a notícia, eu fiquei muito triste. Só que ainda hoje me dói quando eu vejo o estado que a minha tia se encontra. Então, é uma dor que a gente sabe que nunca vai parar. Porque quando você vê outro familiar sofrendo, você sofre junto. Essa é a pior parte. Tristeza. Esses são os estragos que o álcool pode trazer para a nossa vida. Deixa eu voltar só para me despedir da Adriane e saber com ela, inclusive, né, qual que é a postura do marido, né, da sua irmã, diante desses casos, desses episódios que ela teve, que ela já apresentou. No momento, hoje, ele também está no álcool, né? Então, isso que eu achei que quando ela saísse da clínica, que tem pouco tempo até, que ele fosse, né, apoiar, mas, infelizmente, a pessoa que está ao lado dela não tem ajudado nisso, né? Por mais que a rede de apoio dela fora o marido, né, tente, como a gente correu atrás, como a clínica até falou, peça novamente para interná-la, né? Porque a gente consegue continuar um tratamento. Só que é muito burocrático, né? Mas, infelizmente, ela voltou a beber, está, né, novamente, e ele, como não segura, ele voltou também a beber, infelizmente. Isso mostra o quanto as pessoas, né, podem nos ajudar a sair dessa ou não, né? Obrigada, Adriane, pela sua participação com a gente, viu? Obrigada mesmo. Eu agradeço muito a confiança que você tem aqui no nosso jornalismo. Obrigada. E a gente segue aqui o programa com alguns comentários. A Marina Peniche diz, tem pessoas que já têm um gênio ruim, né? Ela fala até do gênero, mas gênio ruim, e coloca a culpa na bebida. A Carmelita Luz diz, boa tarde. Bebida para quem não sabe beber é horrível. Eu acabei com o meu casamento porque meu marido bebia demais. Hoje eu sou feliz, mas já sofri muito. Então, só para a gente finalizar, Elza, a respeito desse comentário da Marina, porque a gente vê que tem pessoas que sabem, sim, levar uma vida social com o álcool. Já outras pessoas têm esse impacto e acabam aflorando um lado ainda mais violento, né? A gente percebe que existe uma diferença de comportamento, mas isso em algum momento pode se misturar, isso pode não ser uma garantia de nada? O álcool aflora muito as nossas emoções, aflora as nossas faltas, aflora a violência, às vezes, que está reprimida. Então, ele é como se fosse realmente, você bota a gasolina ali no fogo e aquilo acende de uma forma que incendeia todo mundo, né? Todo mundo fica ali comprometido com aquele comportamento.
Agora, muitas vezes a pessoa bebe, Roberta, e usa esse tipo de substância porque ela está tentando tamponar alguma emoção que não foi processada, às vezes lá da infância. Então, a gente, quando vai buscar ajuda para o nosso familiar, primeiro que a família se coloca como codependente, né? A gente traz o peso, traz a responsabilidade sobre a gente, e quando a gente vê que não conseguiu fazer nada, aquilo gera muito sofrimento, gera muita impotência. Quando a gente vai ajudar essas pessoas, a gente tem que buscar ajuda de todos os lados, é uma ajuda multidisciplinar. Ajuda espiritual, ajuda profissional, ajuda medicamentosa, às vezes tirar essa pessoa para proteger ela e botar numa instituição. Então, é realmente muito desgastante, muito cansativo tentar ajudar um dependente químico. E olha, se tem uma combinação que não dá certo de jeito nenhum, mais uma vez a gente começou falando dela e a gente encerra falando dela, que é a bebida e direção. A tolerância é zero, né, doutor? Tolerância zero, bebeu, dirigiu, vai de Uber, vai de táxi. Ó, uma consideração que eu quero fazer aqui, muitas pessoas, elas moram no bairro, por exemplo, Jardim da Penha, e vai num bar de Jardim da Penha, ah, eu vou no bar ali, eu moro em Jardim da Penha, então não vou atravessar, mas não é só a blitz ali, ela pode atropelar alguém, matar, ser presa. Então, assim, é mais a conscientização também dessa pessoa de pegar um aplicativo, mas é a consciência de ficar morando no bairro, ela não vai, a maioria das pessoas não vão. Então, assim, tolerância zero, parou, vai ser feito a fiscalização e ela pode ter a carteira suspensa, pode ser presa em flagrante, ter todo esse processo aí judicial para frente e ainda as famílias que ela vai prejudicar. Pois é, e a Ana está aqui para mostrar exatamente o quanto ela carrega a dor da perda do primo há mais de 10 anos. Obrigada, Ana, pela sua participação, viu? Elza, doutor João, a gente agradece muito também a contribuição de vocês. Boa tarde.